Nesse vídeo daqui eu vou separar em duas partes. A primeira, analisando os erros que fizeram com que o Grêmio passasse mais uma vergonha, e depois a análise individual de jogador por jogador. Eu vou começar pela análise da partida. Já começa com 12 segundos, o Jean-Pierre entregando o gol para o Santos. Ele recebe a bola logo na saída de bola, toca para o David Braz, que para variar falhou. Na minha visão, daqui a pouco eu entro na parte da análise individual, mas o Jean-Pierre tocou. O David Braz estava se posicionando para abrir pela esquerda, mas se ele quisesse, ele pegava essa bola. Só esticar a perna, não é possível que ele não tenha essa capacidade. Passou, Caio Jorge driblou o Vanderlei, e aí o David Braz, em vez de dar um carrinho, não, passa andando só para conferir em HD o gol que o Grêmio toma, já começando o desastre logo no início de jogo. Lá pelos 19 minutos, arrancada pela esquerda, o Orejuela sente e o Lucas Braga consegue uma arrancada, ninguém acompanha o Marinho, tinha dois jogadores do Grêmio perdidos na área, em um contra-ataque, o Diogo Barbosa não acompanhou, e mais um que agora eu não me lembro, e o Marinho completou fazendo gol. O Grêmio teve oportunidades, teve uma finalização do Jean-Pierre quando ainda estava 1 a 0, aquela era a chance do Grêmio empatar, e aí sim ficar grande na partida, mas não era para o Grêmio conseguir essa classificação, porque não digo nem por méritos do Santos, mas por deméritos do Grêmio e desse treinador que não dá mais nem vontade de dizer o nome dele, porque ele não merece estar ali. O Jean-Pierre, que era só fazer o gol na cara do gol, um jogador do nível dele não pode fazer uma partida tão ruim. E aí começou o desastre, né? Tomou o terceiro em uma cobrança de escanteio rasteira praticamente, que ninguém acompanha, uma superioridade numérica dentro da área, o Grêmio com pelo menos 2 jogadores a mais e 2 jogadores do Santos livres, o Jeromel não marcando ninguém, o Tassiano não estava mais em campo, não estava ainda no campo, se eu não me engano, mas tinha mais uns 2, 3, se você olhar o lance de novo, parados. A bola vai e encobre ali, o Vanderlei poderia até ter pegado, mas era muito complicado, o Vanderlei não tem culpa nenhuma, se não fosse ele era pelo menos 6 em vez de 4, e faz o gol com o Tassiano, né, e depois toma mais aquele gol no final. Eu vou agora para essa análise individual. No gol, o Vanderlei, para mim, foi bem, por mais que tivesse esse desastre, fez muitas defesas difíceis. Fez pelo menos 3 defesas muito complicadas que, se não fosse ele, o Santos teria feito mais gols. Na minha visão, foi bem, por mais que o primeiro gol ele poderia ter esperado um pouquinho em vez de dar aquele bote. Esse quarto gol do Santos, ele poderia ter pegado a bola, mas ele tinha acabado de fazer uma sequência muito difícil. Então, teve não digo erros, mas chances de defender que ele acabou não defendendo. Nas laterais, Orejuela e Diogo Barbosa, o Renato optou por mudar. Mas, quando o time não é bem treinado, isso sempre vai acontecer. O Orejuela se machucou no segundo gol, fez uma partida muito abaixo. O Diogo Barbosa muito abaixo de novo. O segundo gol mesmo, o Diogo Barbosa não acompanhou o Marinho, gol do Marinho. A defesa, Jeromel e David Braz, partida tenebrosa dos dois. O David Braz é um zagueiro que não sabe marcar, mas que sabe rodar a bola, sabe finalizar, mas o principal não sabe marcar. Então aí já complica. Meio de campo, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Para mim, o Renato tirou o que estava melhor na partida. Para mim, desses 3, o Darlan estava sendo o melhor. O que ele faz? Tira no intervalo, porque jogador bom não pode ficar. De acordo com o Renato, essa é a lógica. Matheus Henrique errou tudo logo depois de tomar o primeiro gol. Tenta sair jogando, perde a bola, quase o Santos faz um gol. Muito mal na partida, tanto na parte defensiva quanto nessa parte de armação. Sempre vai sobrar para alguém no Grêmio, porque enquanto o Grêmio esteve bem, que o Renato ousou até dizer que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, estava passando longe pelo estilo de jogo do Grêmio, pela técnica do Grêmio, pelos treinamentos do Grêmio, e sim pelas qualidades individuais. Matheus Henrique jogando muito, Darlan jogando muito, PP jogando muito, Jean-Pierre jogando muito. E aí o Renato fica se gabando, depois quando ele perde ele vai dar a culpa para esses jogadores. Aí complica. E aí ele fica com esses jogadores que, na minha teoria, ele opta por colocar jogadores ruins para ele se defender em cima deles e criticar os bons. Para mim é isso que ele faz. O Jean-Pierre, pior partida dele pelo Grêmio. Entregou o primeiro gol muito mal, errou muito espaço no meio de campo e foi uma partida catastrófica dele também. O ataque, Luiz Fernando, Diego Souza, PP, todos maus para variar. O Diego Souza, que muita gente fala, não perde gol, muito bom centroavante. Hoje, quando tá o 3 a 0, uma chance que até eu falei aquele gol. A bola, depois de um cruzamento, só cabecear e fazer o gol. Ele vai e consegue cabecear pro chão e sobe.
feio demais. Muito mal na partida, pra variar. O Luiz Fernando não é jogador nem de Botafogo, quiçá ser titular do Grêmio. A folha salarial do Grêmio é o que? 12 milhões de reais. Você vai colocar um jogador que é pior que quase todos nessa posição. Você tem o Ferreira, tem o Pinares, tem o Elias, tem o Guilherme Azevedo, você vai colocar um jogador que, na minha visão, entra nessa teoria. É um jogador ruim, que na teoria é rápido, só que ele não sabe para onde correr, não sabe se posicionar, não sabe chutar e não sabe passar. Esse é o jogador perfeito para o Renato. E o PP não conseguiu fazer o que todo mundo quer que ele faça, salvar o time. Quando o time é mal treinado, sempre isso vai acontecer. Sempre vai ter que ter um jogador para salvar. Quando ele não salva, ele vai levar a culpa. Para mim, o menor dos culpados é o PP, por exemplo. Na minha visão, daqui a pouco eu vou trazer os substitutos, mas para mim, o melhor da partida, Ferreira. Depois que o Ferreira entrou, ele melhorou, para variar, mas pro Renato ele reserva, porque o jogador ruim tem que ser titular. Essa é a teoria dele. E o pior da partida tem vários, né? Mas para mim, sei lá, eu acho que é no Jean-Pierre, pela importância dele, pela partida dele, mas tem o David Braz, tem o Jeromel, vários foram muito mal. Pra mim essa foi uma das piores partidas do Jeromel também, junto com 5-0. Aliás, ele também tava lá, o Kahneman também tava lá. O Grêmio vem de derrotas idiotas, derrotas que não dá pra se entender pela folha salarial, pelo time, pelos jogadores. Entrou o Vitor Ferraz no lugar do Orejuela, é que nem eu falo. Na teoria, o Vitor Ferraz é um jogador inteligente, sabe armar o time. Mas isso qualquer um sabe fazer. Quando ele precisa cruzar, ele cruza em cima do goleiro, ele cruza todo errado. E ele é um jogador que não sabe marcar. Resumindo, Vitor Ferraz, pro Renato, titular do Grêmio. Depois entrou o Churinho no lugar do David Braz, que mostra pra mim a burrice do Renato. Ele insiste na mesma coisa. Todo ano dá errado, toda partida dá errado. O Grêmio tá mal, taca 20 atacantes, tira o meio de campo e tira a zaga. O que acontece? Você toma gol. Você deixa o Diego Souza, que perde aquele gol, coloca o Churinho, que não teve oportunidade. Mas se ele tivesse no lugar do Diego Souza, provavelmente faria aquele gol. E aí você vai colocando, você vai acumulando atacante, na minha visão, ruim. E você vai tirando os armadores bons. E aí você perde o meio campo e, consequentemente, você perde a partida. Entrou o Pinares no lugar do Darlan. O Pinares, na minha visão, nada. Não fez nada, mas ele tentou pelo menos. E pra mim o maior erro foi ter tirado o Darlan. Se for pra colocar o Pinares, tira o Luiz Fernando ou até mesmo o Jean-Pierre. Eu gostei do Jean-Pierre só por uma coisa, e não foi por culpa dele. Ele tava trazendo toda hora o Alisson. Ou seja, você sempre tinha um espaço no meio. O Renato, em vez de aproveitar isso, fala: ô Jean, desce que você vai tirar o volante. Não, ele fala: ô Jean, tenta fazer tudo. Aí o Darlan, o Jean-Pierre perde a bola em todas as jogadas, vai muito mal. Faltou o Renato ter mais cérebro também, aí complicou, né? O Tassiano entrou no lugar do Jean-Pierre, muito mal, mas aproveitou aquele espaço que ele estava e fez o gol. O Ferreira entrou no lugar do Luiz Fernando, como eu falei, pra mim, o melhor da partida. Bom, mas no mais é essa análise. Eu vou ver se eu faço um vídeo especial falando o que eu faria para mudar esse Grêmio, porque na minha visão tem que ser uma mudança radical. Um time desse tamanho, com uma folha salarial tão grande, com jogadores tão qualificados, que não aproveita a base, na minha visão, que tem muitos craques na base, que, por exemplo, o Grêmio conseguiu perder para um sub-18 do Santos. O meio-campista principal era o Sander, de 18 anos. O Lucas Braga, de uns 20 anos. O Caio Jorge, de 18 anos. E o Grêmio com medo de usar jogadores com menos de 20. Tá aí a resposta. Tá errado, você tem que mudar. Se você tá vendo que tá dando errado, ano passado toma de 5-0, esse ano toma de 4-1, passa vergonha de novo, você tem que mudar. E é isso que eu tenho quase certeza que não vai acontecer. Eu vou ver se eu faço esse vídeo especial, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho que aí você vai ser notificado. Bom, foi esse vídeo e falou.